Se pegarmos as respostas de todas as crianças, era possível substituir todos os pastores pelas crianças. Olá, meus amados, somos podcast Pastor Júnior aqui, quem vos fala. E a pergunta que não quer calar: o que é que está acontecendo com a liderança da Igreja Cristã Maranata? Por que que ela atinge de uma forma tão rude, tão narcisista, tão autoritária os pastores da igreja? Veja só, eu trabalhei num determinado tempo com uma liderança que ela tinha alguns costumes que se parecem muito bem com o doutor Gideuti Vitalini Gueiros. Ele fazia muito uma competição entre as equipes de trabalho. Isso porque ele estava perdendo a equipe das suas mãos. Ele estava perdendo a confiança da equipe. Ele estava perdendo a direção da equipe. Ele estava perdendo o controle da equipe. De forma que, para manter-se como autoridade no local, ele tinha que estimular competições entre pessoas, a ponto de dizer: olha, A é melhor, B não faz nada, C é muito bom, D não faz absolutamente nada. Esse tipo de comportamento ele provocava entre os membros das equipes a competição, de modo que ele saía do foco e as pessoas começavam a brigar entre si em sistema de competição para um ultrapassar o outro, para dizer que um seria melhor que o outro, e assim a roda girava, havia extrema produção e ele ficava do lado de fora observando todas as coisas, de forma que quando as equipes iam baixando a guarda, ele estimulava com mais uma reação, com mais uma pimenta, com mais uma competição, com mais uma exposição, justamente para motivar essas pessoas. Ocorre que, em um determinado tempo, essa pessoa perdeu totalmente a sua autoridade e o seu respeito por entre os seus pares. Olha só, o que é que nós temos visto? Isso foi uma prática que eu sempre vi, desde a época que eu estava como diácono, depois como pastor, dessa seita chamada Cristã Maranata. Principalmente depois do advento do satélite, você vai notar comigo que o doutor presidente, ele faz a competição. Como? Ele pega lá e diz: olha, tal igreja com tal pastor, ele entregou 50 respostas, 100% da igreja. Naquele ato, ele não quer dizer o quanto aquele pastor é bom, o quanto aquele pastor trabalhou. Ele quer dizer para o outro pastor que ele não vale nada, de que ele não está trabalhando e quem vale é esse. Mas no outro mês, se esse pastor ele diminuir a meta estabelecida pelo doutor, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar um outro pastor para dizer que ele é o certo, ele é o bom, para estimular nesse a competição com este. E aí eles vão ficar competindo entre si para ver quem é o melhor. Outra forma de ele fazer, né, na verdade no mesmo caminho, é citando o nome dos pastores que são vencedores. Para quê? Para que aqueles pastores vencedores tenham o ego alimentado e digam:
Meu nome saiu lá no satélite. Veja como eu sou importante. E não sabem estes que estão sendo usados como massa de manobra, que são usados dentro de um tabuleiro de xadrez, e ele é só mais uma peça para fazer o outro que está tão parado se estimular, né, para produzir mais do que o outro. Ocorre que existe outra forma, outra tática que é muito empregada, que é o quê? Expor negativamente aqueles que não conseguiram atingir a tal meta. Então ele diz, as piores igrejas são, imagina, vou dar um nome aleatório aqui, Serraria, que são bairros aqui da minha capital, Maceió, Alagoas. Serraria, Tabuleiro, Salvador Lira, do Beleão, Jatiuca, esses foram os piores. Olha, tem que ligar para esses companheiros, verificar o que aconteceu, porque não pode ficar assim. Na verdade, ele está expondo esses camaradas, esses pastores, para que eles digam assim, rapaz, eu preciso fazer alguma coisa, senão o doutor vai ligar para mim. Senão ele vai ligar para mim e vai me esculachar, vai perguntar o que é que está acontecendo. Então, veja só a estratégia. Primeiro, enaltecer um, ridicularizar o outro, para que esse outro veja o quanto o um produziu e ele tente copiar e saia da situação que está e produza mais e mais. Enquanto isso, ele fica de fora vendo o circo pegar fogo e, portanto, isso aí é a mola motriz da metodologia de produção da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. É só observar as EBDs. Não bastasse isso, ele está vendo que os pastores não estão produzindo. Por quê? Porque diversos canais têm mostrado as escolas bíblicas dominicais vazias, tá? Isso para aquilo que ele quer. É fato, queridos, que você vai observar. Olhem todas as EBDs das igrejas na internet, como um todo. Você vai ver um pequeno número de pessoas que se interessam pelo estudo bíblico. Você vai contemplar isso. A não ser grandes igrejas, tá? Existem exceções, sim, graças a Deus por isso. Mas, em primeiro lugar, a gente quer dizer da cultura que tem o Brasil, de pessoas que não gostam de estudar a Bíblia. Para elas, estar no lugar e se emocionar e ter um convívio social é mais importante do que o conteúdo que sai do púlpito. Certo? É mais importante o social, as emoções de um louvor cantado, de um louvor bem tocado, do que o conteúdo que sai do altar, sai do púlpito. Ela nem se interessa. O que interessa é o que ela está sentindo, o que ela está se relacionando. Então, queridos, eu estava falando que as EBDs vazias. Então, quando você pega uma foto de uma igreja que está vazia, isso atinge de cheio o ego do doutor Gedeuti Vitalino Gueiros. Por quê? Porque, na visão dele, o conteúdo da Igreja Cristã Maranata é um conteúdo que só a Igreja Maranata tem. E é verdade, né? Como é um conteúdo sectário, uma teologia própria, uma teologia de particular interpretação, que a Bíblia proíbe isso. Está escrito na Bíblia, né? Que as escrituras não são de particular interpretação. Tá lá, está escrito, tá? Então ele fica indignado, porque ele gostaria, na verdade, que fosse 100% das igrejas, né, assistindo ele como o grão-mestre, né? Isso chega a ser algo narcisista, né? Um ego fora do comum. Mas quando ele vê fotos, contra fotos não tem argumento. Porque contra relatórios tem muito argumento. Por quê? Porque já falamos e eu presenciei pastores que burlavam relatórios
mandando e enviando relatórios falsos para o presbitério. Certo? Outros pastores chegaram para mim de outros estados e foram aconselhados pelos coordenadores, inclusive coordenadores enviados pelo presbitério, que burlasse os números, porque sabia que se o número tivesse burlado, número alto, por exemplo, 75% dos membros da igreja estão na EBD enviando resposta, 85% enviando resposta, o doutor ia ficar satisfeito, porque ele entende que a mensagem que ele quer passar, como a mensagem da igreja do tempo do breve, a mensagem profética, a palavra viva, não é palavra da vida, é palavra viva, está chegando no coração das pessoas. Aí o ego infla e para ele tudo bem. Ocorre que o efeito disso tem sido o contrário. A gente tem visto pastores desanimados, pastores que estão recuando de assistir à escola bíblica. Eu conversei com vários, onde ele disse: eu não vou para a escola bíblica, eu vou para a praia com a minha família. Eu saio com a minha família. Não vou para a EBD. Eu fico em casa. Coloco um diácono lá. Faz revezamento entre os diáconos, vai um dia, outro, aí o pastor vai um dia para dizer: opa, estou por aqui. Sempre inventam reuniões na hora da EBD para poder não estar na igreja. Aí meu trabalho, né? Naquela situação. Então o efeito que tem sido causado no meio dos pastores é o contrário. E o ponto máximo da refutação a esse método empregado é os pastores desejarem a morte do seu líder. Os pastores desejam a morte do líder, pastor Gideuti Vitalino Nogueiros. Não é um acidente, não é um assalto, não é um avião cair, não é um ônibus passar por cima da cabeça, não é ele pegar um câncer, como ele deseja para todo mundo que saiu da obra. Não sei que pastor que deseja esse tipo de coisa. Mas é que ele passe pela sua velhice, descanse em Deus. E todo mundo está esperando o menino Samuel chegar. E aí eu cheguei para um pastor e disse assim: vocês estão esperando o menino chegar? É. Aí eu perguntei: então vocês estão admitindo que Eli, o sumo sacerdote, não funciona mais? Já que estão esperando o menino Samuel chegar, Eli, o sumo sacerdote, sem autoridade para os filhos, as visões já eram escassas naquela época, diz a Bíblia. Ele não tinha sabedoria, não tinha disciplina para os filhos, e aí ele veio a morrer. Quando a arca foi roubada e quando os filhos foram mortos. Ele disse: companheiro, a gente está esperando que ele passe de alguma forma. Nem que seja, olha só, nem que seja que ele perca a sanidade e outra pessoa venha assumir. E aí eu queria dizer uma coisa para todos os pastores que pensam assim. Eu desejo vida longa, inclusive saúde mental, para o pastor Dr. Vitalino Nogueiros. Muita saúde e muitos anos de vida. Ele que completou 94 anos de idade. Eu desejo a você, Gideuti, se esse vídeo chegar até você, muitas felicidades, muitos anos de vida, muita saúde e muita paz. Permaneça. Desejo também que um dia o Senhor encontre, com os anjos que o Senhor tanto vê. E que esses anjos convençam você para que você faça uma rota, um giro de 180 graus. E sair dessa técnica aí, porque essa técnica é de narcisista. Pessoas que gostam de expor pastores na rede social,
Eles não são líderes. Eles são autoritários. Certo? São narcisistas que gostam de levantar dissensões, divisões, mas o objetivo final é fazer com que os escravos pastores produzam para si, para ele, mais e mais, para que o nome dele seja engrandecido. Um dia aprendemos que a igreja que chama Maranata é uma igreja discreta. E foi dito, inclusive, pelo doutor pastor Gedeuti Vitalino Grelhos, que a igreja não precisaria de marketing. Não precisaria. Ela só precisaria do Espírito Santo. E a pergunta que não quer calar, que eu faço a você, é por que a igreja está investindo tanto em marketing? Por que a igreja tem gastado tanto dinheiro com propaganda na TV, em revistas e etc? Por quê? Com o seu dízimo. Por que ela tem investido? Meu irmão, para atrair mais pessoas. Porque muita gente está indo embora. Muita gente está indo embora. Um mês atrás, conheço, mais uma família saiu. Mais um pastor saiu. Mais um. Tem outros que não estão tendo coragem de sair. Porque foi colocado na mente aqui, ó. Você não tem para onde ir. Essa obra é o único lugar. É o filho único de Ana. Você não tem lugar. Aqui é a revelação. E a pessoa ficou com a mente controlada. Mente controlada. Agora com essa técnica, ele expõe. Agora, meu pastor, você que está na igreja cristã Maranata, preste atenção numa coisa só. Você não tem amor próprio apanhando toda a escola bíblica dominical. Inclusive, nessa última EBD, eu tomei conhecimento e vi o vídeo onde ele disse que as crianças não tinham respostas que todos os pastores juntos não tinham. Meu querido, o que você é? Se um menino de 6, 7 anos de idade consegue responder o que você não responde, 2, 3 coisas eu posso dizer. Primeiro, você não entende absolutamente nada. Você é um analfabeto. Você não tem capacidade cognitiva de entender o que ele está falando. Primeira coisa. Segunda coisa. Quem está passando não está falando nada com nada. E não sabe passar, apesar de ser doutor. Terceiro. O conteúdo é um bagaço. Porque você não entende que é o conteúdo. A revelação é isso, é aquilo, passa para aquilo outro. Ninguém sabe o que é. Das 3 opções. Porque o conteúdo não é Bíblia. Não é Bíblia. É revelação. E como o pastor Gedeuti falou, eu quero que você que é pastor, abra os olhos aqui porque eu vou dizer. Como é que você admite alguém dizer que a Bíblia passou? Que houve um tempo onde a Bíblia funcionava, mas não funciona mais. O que funciona agora é a revelação. Você acredita nisso? Que a Bíblia não funciona? Se não funciona, joga a Bíblia fora. Joga a tua Bíblia fora. E aquilo que o doutor fala, transcreve e vive daquilo. Viva daquilo. Não é? Como é que a gente vai acreditar numa situação dessa? Não é? E aí você tá vendo isso e tá esperando ele morrer? Hoje eu tomei conhecimento, né? Uma pessoa me disse, eu vou expor ela aqui, que alguns instrumentistas trabalham lá no Manaim, Domingo Martins, recebem 15 mil de salário. Você sabia disso? Ah, mas quer trabalhar na produção também, mas ninguém sabia disso. Você sabia, meu irmão, que essa pessoa recebe 15 mil reais de salário? Que tem outras pessoas que recebem salário lá. Ah, mas ela... Por que não deixa isso claro? Porque não tem transparência, né? Bom, voltando aqui. Pastor, você não tem brilho? Dizendo que você e todos juntos
não se compara à resposta de uma criança. Você não tem brilho não no coração para estar levando lapada a toda a escola bíblica dominical e ficar calado. A outra coisa é o seguinte: você, meu irmão, acha que uma criança tem capacidade de responder qualquer pergunta, uma criança de 6 anos, de responder uma pergunta bíblica sobre o Apocalipse? Você acha que tem condições? Não, irmãos. A gente sabe muito bem. As crianças são lindas, maravilhosas. Mas elas decoram para poder fazer o vídeo e passar no satélite. E os pais ficarem cheios de alegria. Vi meu filho lá no Manaim, no satélite, coisa linda. E é lindo mesmo. Mas a gente sabe que o único desejo de ti não é dizer que as crianças são boas. É dizer que os pastores são péssimos e que eles não servem para nada. Inclusive, o pastor já disse que os pastores não precisam pregar mais. Que pregação não salva ninguém. Discurso não salva ninguém. O que salva é aquilo que sai da boca dele. Agora a pergunta, ele é Deus, é? Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Gedeuti Vitalino Igueiros. Porque o que serve é o que sai da boca dele. O que você acha? E aí, meu pastor? Vai ficar aí mais quanto tempo? Vai ficar mais quanto tempo? Quando ele era da Presbiteriana de Vila Velha, ele fez uma carta. Teve coragem, fez uma carta fundamentada. Não concordo com o que foi feito. Você tem coragem disso? Tem não, porque se você fizer essa carta, você é expulso. Você é disciplinado, você vai pro banco. Não é? É assim que acontece. Porque aquilo que ele fez, ele não admite que ninguém faça com ele. Então, meus queridos, é isso. Essa é a técnica. E você, pastor, apanhando todos os dias. Prepare-se, viu? Se você não levar visitante para o 1º de dezembro, para trombetas e festas, você tá quebrado que nem a Rui Terceira. Agora faça como muitos que já disseram para mim. E vão burlar os números, pegar CPF na internet e vão colocar lá. Aí vai alimentar o ego do Gedeuti, ele viu lá, 1 bilhão de pessoas assistiu o EBD. Faz isso, pastor. Que você está fazendo exatamente aquilo que ele quer, inflando o ego dele. Mas também está fazendo aquilo que o diabo quer. Mentira. Porque é o espírito que opera dentro da Maranata. Ele mente com números e você mente também com relatórios. Fico por aqui dizendo, Deus te abençoe, pastores. Abra os olhos, deixa as escamas caírem. A vida fora da caixinha. A vida fora da caixinha. Graças a Deus, o melhor dia da minha vida foi o dia que pisei fora desse lugar, dessa senzala, dessa prisão. Hoje estou livre. Em nome de Jesus. Feliz, feliz, tá? Alegre. Eu e minha casa. Você, fique com Deus. Deus te abençoe. Você vai ficar onde quer. Quer prisão? Continua aí. Sofrendo, apanhando, sendo tratado como um Zé Ninguém. Administrador de igreja. Apenas. Pastor, você não é mais. Somos podcast, Pastor Júnior que vos fala. Fiquem todos com Deus. As crianças valem mais que pastores.